Essa é a TV comunitária de Belo Horizonte e esse é o programa Palavra Ética. Eu sou Delzi Laureano e nós estamos então começando mais um programa. O nosso convidado de hoje é o Paulo Tarso, ou Paulo de Tarso? Paulo Tarso. Paulo Tarso. O Paulo é militante do MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens. E nós estamos gravando esse programa no Dia Mundial da Água. Muitos temas nós temos para falar sobre a água. Privatização, água, que está sendo dada como um recurso escasso. A quem interessa o discurso da escassez da água? Meio ambiente. Não tem nenhum aspecto da nossa vida que nós discutimos hoje sem pensar nas questões ambientais. Então, o Paulo veio aqui ao nosso programa hoje para nos ajudar nesse debate. Bem-vindo, Paulo. Obrigado. Gostaria primeiramente que você se apresentasse. Quem é o Paulo Tarso e como você se torna esse militante do MAB? Bom, meu nome é Paulo, sou de formação professor de História e venho já há cerca de 2 anos contribuindo com o Movimento dos Atingidos por Barragens, que é um movimento social que já comemorou agora 21 anos, no dia 14 de março, e que é um movimento social que organiza as famílias atingidas por barragens em todo o Brasil na luta pelos seus direitos. Sim, qual é o momento histórico no Brasil que nasce o Movimento dos Atingidos por Barragem, Paulo? Bom, o MAB, a luta dos atingidos, ela vai se iniciar por volta da década de 70, onde começam a se construir as grandes obras de barragens, na época ainda durante o regime militar, em que se construíam grandes obras com o discurso de trazer o desenvolvimento para o país, mas naquele momento, especialmente, as populações atingidas não eram sequer reconhecidas. Daí começa um processo de organização das populações atingidas nas regiões onde estão ocorrendo as grandes obras, formando os conselhos regionais de atingidos por barragens, que vão se estruturando, organizando a luta dos atingidos e que a partir da década de 90, mais especificamente no ano de 91, vai ser constituído o MAB enquanto movimento nacional, que está organizado hoje em 17 estados do país. O MAB vem então, durante todo esse tempo, organizando as famílias atingidas e fazendo a interlocução dos atingidos com as empresas e com o governo, no sentido de que as populações atingidas tenham os seus direitos reconhecidos e que tenha garantido os seus direitos. Paulo, nada melhor do que ser um professor de história para entrar nesse debate, né? Vamos recordar aí. Então, as grandes construções da década de 70, Tucuruí, né? E Itaipu. Itá, Machadinho, exatamente, Itaipu. Mas as que mais hoje são até questionadas, como acontece isso, né? Por exemplo, a questão de Tucuruí, são empresas metalurgia, né, do alumínio que vem, né, depois a hidrelétrica de Itaipu. E são várias famílias que ficam, são desalojadas, são retiradas do território e praticamente sem direitos, né, reconhecidos, ou não se tem ainda uma construção de quais seriam esses direitos, né? Os poceiros, as pessoas que perdem renda. Exatamente. Em geral, as barragens, e principalmente nesse primeiro momento, elas estavam diretamente associadas a grandes indústrias que se instalavam no país e que tinham uma demanda energética muito grande, o que não é diferente hoje, sim, mas que naquele momento ainda com mais intensidade. É isso que eu queria retomar com você, que a gente vê, quer dizer, na década de 70, empresas que já não são bem vistas na Europa e vêm para o Brasil. É o caso das empresas do alumínio, né, como Alcan, Alcoa e etc. E agora, quer dizer, a década de 80 há um arrefecimento e retoma na década de 90, então, essas grandes barragens também, né? Ou demanda por energia, vamos dizer assim. Sim, se retoma na década de 90, estendendo até os dias de hoje, né? Sim. A questão dos atingidos, como você colocava, são em torno de 1,5 milhão de atingidos por barragens no Brasil hoje. Só retomar 1,5 milhão de pessoas. De pessoas atingidas. Esses números, eles não são muito precisos, porque não tem nada no Brasil hoje que diga com exatidão o número de famílias atingidas, até pela própria estratégia das empresas e do governo de não reconhecer esses atingidos
no que teria que garantir os seus direitos, né? Mas estimados em torno de 1,5 milhão de pessoas atingidas, sendo que desse conjunto, 70% dos atingidos não recebem absolutamente nada hoje, nenhum tipo de indenização, de reparação dos prejuízos que lhe foram causados. E dos 30% que recebem, também chega a ser quantias irrisórias. Nós temos aqui em Minas, por exemplo, o caso de trabalhadores rurais que perderam o trabalho, a casa onde moravam e por aí vai, e receberam uma indenização de R$ 238. Agora, como que uma família vai reconstituir a sua vida, arrumar casa, trabalho, condições de manter a família com uma indenização dessa, né? E o que é absurdo, tem estudos, por exemplo, dos professores aí da UFMG, o GESTA, por exemplo, trabalha em regiões atingidas, como foi, por exemplo, Irapé, né? Então, o que a gente vê é o seguinte, chegam os técnicos das empresas, o próprio governo, com o discurso do desenvolvimento, né? Uma região que vai ser desenvolvida. Mas as pessoas pobres que estão na região, ou os trabalhadores que deveriam receber as benesses, na realidade, eles são retiradas, né? É bem por aí. Quando eles chegam, eles sempre chegam com esse discurso de desenvolvimento, de que vai trazer o progresso para a região, que vai aumentar a quantidade de empregos e melhorar as condições de vida daquelas populações. Na medida em que, assim que começam as obras, que aí o povo vai tomando mais a consciência de como o processo vai se dando, né? Já se iniciam as violações de direitos humanos e daí para frente são só prejuízos que as famílias tomam. Elas são expulsas das suas casas, das suas terras, perdem as suas condições de trabalho, os vínculos, né, os vínculos sociais, comunitários, mesmo familiares, são rompidos durante esse processo. Teve um estudo realizado pelo Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, ligado ao governo federal, que lançou um relatório no final de 2010, com a conclusão desses estudos, e a conclusão foi de que há um padrão sistemático de violação dos direitos humanos das populações atingidas por barragens. E esse mesmo relatório levantou um conjunto de 16 direitos humanos que são sistematicamente violados. Entre eles, o direito de ir e vir, o direito à melhoria das condições de vida, a reparação pelos danos causados, a um acesso isonômico à justiça, ao acesso à informação, à educação, a um meio ambiente saudável e à saúde, a quebra de vínculos comunitários, sociais, familiares, entre vários outros. O que a gente vê quando debate os direitos humanos é isso, que na realidade não há como implementar essas obras sem violar direitos humanos, que a gente está assistindo. Agora eu queria fazer uma pergunta para você, como aí um militante do MAB. Ainda se pensa hoje em resistir? É possível resistir? Ou acaba negociando só as condicionantes? É possível sim, e nós temos vários casos em que foram impedidas as obras de barragens. Aqui em Minas, recentemente, foi a obra de Baú, na Zona da Mata, Baú 1, foi indeferida, num processo que vem já de um histórico de luta das populações atingidas na região. E temos vários outros exemplos Brasil afora. No Vale do Ribeira, em São Paulo, por exemplo, já uma luta de mais de 20 anos contra o Odebrecht, que quer construir uma barragem lá, e a população, a partir da sua organização, da sua resistência, vem durante todo esse tempo segurando e impedindo, até hoje, que a barragem seja construída. Então, é sim possível impedir a construção dessas obras, desde que haja organização e mobilização das populações atingidas. E a nossa luta sempre é orientada, a princípio, pela não construção das barragens, porque entendemos que no Brasil hoje a oferta de energia é muito maior que a demanda da população. De toda a energia que é produzida no Brasil hoje, em torno de 25% apenas é consumido pela população brasileira. Todo o restante são para grandes empresas, e especialmente empresas transnacionais que vêm de fora, instalam as suas usinas aqui, que são usinas que têm um baixo
uma baixa utilização de mão de obra, são usinas extremamente poluidoras e que têm uma demanda de energia muito grande. Como você falava, são empresas que na Europa e em outros países já não são mais aceitas em função dos impactos sociais e ambientais que causam, e essas empresas vêm justamente para países como o Brasil, países da América Latina, da África, onde tem uma disponibilidade maior de energia, onde tem uma mão de obra mais barata, que diminui os custos. Visto como território disponível, né? Visto como território disponível, onde a legislação também é mais flexível e eles conseguem burlar, então, essas regras que tem em outros países que não deixam, por exemplo, que essas indústrias se instalem por lá. Ô Paulo, eu acho que é muito importante a gente retomar essa parte da fala sua que vem para nós aqui, porque muitas vezes para o público em geral, quer dizer, no senso comum, fala assim, mas é preciso construir barragem, porque senão nós vamos ter blackout, nós precisamos de energia. E quando nós olhamos bem, isso não é verdade, né? Quer dizer, nós estamos em última instância, e é uma coisa que o MAB tem nos mostrado, é o seguinte, exportando energia, exportando água, né? A um custo que não compensa o dano ambiental causado, o impacto social, e muitas vezes, quer dizer, o que a gente vê na maioria dos projetos é que o custo ambiental ele não é computado, né? Exatamente. Nós viemos já há algum tempo exportando água e energia, tanto diretamente, como mercadoria final, quanto também indiretamente através de outros produtos que têm um alto consumo de água e de energia durante seu processo de produção ou mesmo de transporte dessas mercadorias. Quando a gente exporta minério, por exemplo, junto com o minério a gente está exportando uma grande quantidade de energia que foi utilizada para extração daquele minério, para o tratamento daquele minério, e de água também que foi utilizada durante esse processo. E agora, inclusive, uma novidade que estão colocando é a questão dos mineriodutos, em que ao invés de se utilizar as ferrovias para transportar o trem, para transportar o minério da mina onde é extraído até os portos, vão utilizar dos mineriodutos, que são grandes tubulações de metal, onde se faz um preparado... Né? Não, a pelotização é diferente. Nesse caso, faz uma espécie de uma massa que é movida por água. Então, se coloca essa massa de minério, o minério moído, nessas tubulações e a água disponível para bombear esse minério até nos portos. Quando nós observamos bem, então, quer dizer, o custo da água, esse dano ambiental, ele não é computado e há até uma diferença nessa racionalidade aí. Ô Paulo, nós vamos fazer um pequeno intervalo, estamos terminando o primeiro bloco do nosso programa, mas nós vamos voltar nesse debate. Quer dizer, nós temos que pensar hoje, nesse Dia Mundial da Água, na questão da privatização da água, não apenas com as barragens, como todo o processo industrial, ele depende da água, e também a questão do comércio da água. E a Rio Mais 20, que vem aí também, gostaria de conversar com você. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. Socorro, não estou sentindo nada. Não vai dar mais pra chorar, nem pra rir. Socorro, alguém me dê um coração, que esse já não bate, nem apanha. Por favor, uma ajuda pequena, qualquer coisa que se faça, um aviso, um telefonema. Socorro, alguma rua que me dê sentido, em qualquer cruzamento, acostamento, encruzilhada. A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime. Se você presenciar qualquer ato desse tipo, denuncie. A ligação é sigilosa e gratuita. Com a sua ajuda, podemos mudar o destino de muitas crianças. Nós
estamos começando o segundo bloco do nosso programa Palavra Ética. Nós estamos gravando esse programa no Dia Mundial da Água. E são vários os temas que nos intrigam hoje nesse debate. A água, está na nossa Constituição Federal como um bem de uso comum do povo. Mas na prática o que nós vemos é que a água ela está sendo gradativamente, sutilmente, ou às vezes não sutilmente, usar uma palavra pesada, mas descaradamente privatizada, comercializada. A água é vista como mercadoria pelos interesses econômicos. Ô Paulo, você que hoje é o nosso convidado, Paulo, que é militante do Movimentos Atingidos por Barragem, existe algum tipo de indústria que funciona sem água? Eu acredito que nenhuma. A água ela é fundamental para todo o processo industrial. Se for pegar desde antes do próprio processo de industrialização para a geração da energia através das usinas hidrelétricas, já começa daí a utilização da água por parte das grandes indústrias. Ou seja, todo mundo que está utilizando energia, ainda que o discurso seja que a energia elétrica é uma energia limpa, ela está causando um impacto ambiental muito grande. É só perguntar para as pessoas atingidas por uma barragem. Por exemplo, já tive em Itueta, eu vi a vida das pessoas naquelas comunidades, em que é transformada a vida das pessoas que perderam, né, os laços comunitários, etc. Mas, às vezes, também a água é vendida como mercadoria, né? Sim. Bom, aí a gente entra na questão da privatização da água, né? E essa privatização da água, ela vem se dando de várias formas hoje em dia. Então, uma das formas, como já foi comentada, é a partir da construção de barragens. Sim. Mesmo o rio sendo considerado um bem público de uso comum, ao ser construídas barragens, cerca-se o lago e a margem dos rios, e a própria população local não tem acesso, muitas vezes, a essa água. E as empresas controlam a vazão. As empresas controlam a vazão, controlando o que entra, o que sai nos reservatórios, às vezes garantindo para baixo da barragem, às vezes mantendo em período de estiagem. De estiagem ele não solta a água. Isso, e às vezes liberando as comportas e inundando aí essa região dos rios logo abaixo das barragens. Então, uma primeira forma que o MAB tem acompanhado, denunciado, esse represamento de rios. O represamento é uma forma já de privatização, na medida em que as empresas passam a se comportar como se fossem as verdadeiras donas daquela água, donas do rio, impedindo o acesso da população àquele rio. E muitas vezes a gente olhar bem, nem é rio, acaba virando um canal de água, porque também às vezes o rio já está até morto, né? Por excesso de exploração do agronegócio e etc. Exatamente. Se for considerar o rio como um organismo vivo, muitas vezes isso já perdeu, porque ali, com a construção das barragens também, se muda o habitat do rio, aumenta a concentração de poluentes naquele rio, na medida em que a água está parada, represada ali. Isso vai causando uma série de alterações ali naquele habitat, que vai diminuindo a qualidade e, em alguns casos, mesmo extinguindo a vida nesses lagos. Segunda forma de privatização que o MAB tem acompanhado. Bom, além disso, também tem a questão da exploração mineral. Durante todo o processo de mineração também tem um processo de apropriação da água muito grande, na medida em que em todas as reservas minerais que a gente tem são reservas aquíferas também, o que não é, em geral, publicizado, né? Mas geralmente onde tem as fontes de minerais, tem também grandes fontes de água inclusive de ótima qualidade, são as águas minerais, né? Que são... porque a rocha favorece, né, a filtração, exatamente. A filtragem. Essas águas muitas vezes são desperdiçadas, às vezes é retirada e jogada em qualquer lugar para poder aprofundar a retirada do minério. Em outros casos são engarrafadas, né? Hoje a gente vê, por exemplo, em qualquer bar, em qualquer lugar que você vá, tem as garrafinhas de água que custam hoje mais caro do que o próprio preço da gasolina, né? Se você for ver uma garrafinha de água de 500 ml que custa em torno de R$ 2,50, comparar com um litro de gasolina, dá para perceber claramente hoje como que a água
tem cada vez mais se tornado numa mercadoria com preço elevadíssimo, chegando a custar mais do que o litro de gasolina, que é tido como algo extremamente caro já. Às vezes eu faço uma pergunta, eu falo pro meu irmão lá, por exemplo, produzindo leite. Ele vende leite a menos de R$1 o litro de leite, centavos. Esses dias eu vi uma propaganda, alguém dessalinizando a água do mar e vendendo a R$8 o litro. Uhum. Aí tudo bem que você vai falar que tem um processo que é trabalhoso, mas e as nossas águas aqui, minerais, por exemplo, controlado por multinacional, né? Pois é. É muito melhor o negócio de água do que do leite. Muito melhor. É só você engarrafar a água, botar um rótulo e distribuir para o comércio, né? Basicamente não tem grandes custos. Mas nós não isso. podemos fazer isso. Nós não podemos. Se a gente faz isso, em geral a gente é punido, é criminalizado, processado. E quem controla a água no Brasil? São as grandes empresas transnacionais. Bom, a gente tem casos aqui no norte de Minas. Acho que a gente pode dar um nome, né? Nós estamos na TV comunitária. Eu acho que nós temos que começar a olhar quem são as empresas que estão engarrafando água e vendendo. Porque é muito comum, gente, há bem pouco tempo a gente pedia um copo d'água, né? Era a coisa mais decente. Hoje todo mundo compra água. Quem são essas empresas? A maior engarrafadora de água do mundo hoje é a Nestlé. E a segunda maior é a Coca-Cola. E daí vem várias outras, né? Mas essas são as principais. Inclusive, recentemente foi publicado uma declaração de algum dos diretores da Nestlé, colocando que a forma de se resolver o problema da escassez da água era transformando a água numa commodity. Então, já numa clara ofensiva desses setores do capital de aprofundar o processo de privatização da água, né? Isso vai se dar de várias formas. Aqui em Minas, por exemplo, a gente tem visto no último período um processo de cadastramento de todas as fontes de água no estado. Então, um camponês que tem a sua terra lá no interior e que dali brota uma mina d'água, essa mina está sendo cadastrada, mapeada, todas as fontes de águas no estado. A princípio, sem muita informação, sem muita clareza do porquê disso, né? Mas a gente percebe claramente uma tentativa de se apropriar desses recursos e de tornar a água, que é um bem natural, essencial à vida, uma mercadoria, né? Então, da forma como está sendo conduzido o processo, não vamos nos assustar se daqui um pouco aquele camponês que tem a mina d'água no seu terreno lá no interior começar a receber uma conta em função daquela água que está brotando da terra ali. Eu acho que nós não percebemos muito e começamos a comprar água como uma coisa natural. Nós temos que começar a desconfiar disso, porque a água está muito cara. Quer dizer, em última instância estão vendendo para nós a garrafa e o transporte, porque a água é um bem de uso comum do povo. Paulo, fala para mim sobre essas PPPs que estão aí, o que é isso na água? Exatamente, a gente compra água não só quando a gente compra a garrafinha de água, né? Enquanto a gente está em casa consumindo água no chuveiro, na pia, no lavatório, também estamos pagando pela água como se a água fosse uma mercadoria. No início do processo... O discurso é que é o serviço, né? O discurso é que nós estamos pagando só pelo serviço de purificação, de tratamento da água e de levar a água até a nossa torneira. Mas se nós olharmos bem o comportamento das empresas que administram a política de saneamento e água, nós estamos pagando pela água. Bom, quando se criou o sistema de abastecimento de água e de saneamento, de fato era cobrado o serviço de transporte, tratamento daquela água. Mas isso já faz tempo que não é bem assim. Cada vez que passa, cada dia que passa, a gente tem pagado pela água mesmo enquanto mercadoria. E aí, nesse sentido, vem ocorrendo todo um processo também de privatização desses serviços de abastecimento de água e de saneamento a partir das PPPs, as parcerias público-privadas. As empresas que, a princípio, são estatais e deveriam cuidar do bem público, zelar pelo bem comum de toda a sociedade, saneamento, né? Principalmente de água e saneamento, porque sem água, sem energia a gente até consegue passar um tempo maior, agora sem água não tem jeito de viver, né? Então tem aprofundado esse processo das parcerias público-privadas, onde
o Estado, por meio das empresas estatais, concede o direito de exploração da água a empresas privadas, com a justificativa de que as empresas estatais não dispõem de recursos, não têm capacidade de gestão daqueles recursos, então vem ampliando a participação das empresas privadas, que passam a ter o direito de uso, de exploração desse recurso, da água, e vão cobrar por essa água nas tarifas, né? E não é à toa que a gente vê cada vez mais aumentando também o preço da água. E essas tarifas também, um aspecto interessante é o seguinte, que não existe indústria que trabalhe, como nós vimos aqui, que não dependa da água. Como você disse, ainda que seja só da energia, por mais desmaterializado que seja o processo de qualquer empresa, ele depende de energia. Então, ela está dependendo de água. E o que a gente vê, Paulo, é a diluição desse custo, dessa tarifa pública que vai remunerar o serviço, diluído para todo mundo. Porque se a indústria ela precisa da água ou da energia, e a indústria ela vai poluir, mesmo que ela tenha um processo da água, ela vai poluir. Quem despolui, quem vai fazer o saneamento é o setor público. E a tarifa vai ser distribuída para todos nós. Né? Isso também é um processo que o MAB tem discutido e que a maioria da população, às vezes, não tem acesso a esse tipo de informação, né, Paulo? Exatamente. Se fossem contabilizados os custos sociais e ambientais das grandes obras de barragens, das obras de mineração, de saneamento e por aí vai, seria inviável economicamente essas grandes indústrias que vêm se instalar aqui. Claro. Elas só se instalam aqui justamente porque não tem, além da mão de obra mais barata e de vários outros fatores, elas não são obrigadas a arcar com esse custo social, ambiental, que toda a população brasileira acaba sofrendo com eles. Tudo em nome de geração de emprego e etc. Né? Ô Paulo, eu gostaria que você falasse para nós aí a Rio+20, um grande evento mundial que vai ser, né, quer dizer, após 1992, a criação de uma Agenda 21, e quando sentam à mesa países chamados industrializados ou ricos, países em desenvolvimento, para tratar das questões ambientais. Agora nós temos a Rio+20. O MAB vai participar da Rio+20 ou da Cúpula dos Povos, e quais são as propostas que o MAB está levando para esse encontro? Bom, vai ocorrer a Rio+20, né, como você disse, que é uma iniciativa entre os estados, a cúpula das nações, né, e com participação de grandes empresas também, né, e basicamente o que vai ser discutido na Rio+20 não é, de fato, como resolver os problemas climáticos, ambientais do mundo, mas é a partir dessas contradições que vieram se colocando do ponto de vista da crise ambiental, da crise climática que está colocado, quem é que vai ganhar com isso? Quem que vai ficar com esse bolo na medida em que já se lança uma série de mercadorias verdes, o chamado aí o capitalismo verde, o desenvolvimento sustentável, enfim, que nada mais é do que uma estratégia de ampliar, aprofundar a mercantilização da vida e do meio ambiente, e o que vai estar sendo discutido, então, é justamente as formas como isso vão se dar e quem é que vai ganhar com isso. Sim. Então, paralelamente à Rio+20, movimentos sociais do Brasil e do mundo vão realizar a Cúpula dos Povos como um espaço de debate paralelo à Rio+20, trazendo de fato as propostas dos movimentos sociais, das organizações populares para o meio ambiente. E dentro disso a gente vai seguir no nosso debate, que a gente traz a partir do movimento, de que água e energia não são mercadorias, né? Mas também não só a água e energia, como todos os recursos que são essenciais, né? Que são essenciais à vida da população, mas que são recursos vivos também, né? Toda a biodiversidade, a água, entre outros recursos. Paulo, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim aqui, é corrido, mas eu gostei muito da sua participação aqui e nos ajuda muito nessa reflexão hoje, no Dia Mundial da Água, sobre os diversos aspectos que a água tem sido privatizada e o Brasil, que é a maior reserva de água doce,
do planeta, quer dizer, não congelado, né? Porque tem país que tem muita água, mas está congelado, não adianta. E nós não estamos muito percebendo aí essa riqueza, mas que é do povo e é para a vida, né? Não é mercadoria. Então, chegamos ao final do nosso programa, nós agradecemos nossos telespectadores e até a próxima semana.